Só os irmãos capazes do Senhor Jesus? Amém. Obrigado. Agora, não é nem meu ego que é inflamado, é minha autoestima. Irmãos, eu sou grato a Deus pela fonte. Toda vez que eu venho aqui eu gosto de testemunhar que essa casa começou de uma forma despretensiosa. Na verdade, essa casa quase morreu por causa de muitas palavras que foram lançadas. Nosso pastor Tiago e a nossa pastora Nara foi muito desanimados no caminho pelas palavras que foram faladas, foram tentado fazer com que eles parassem, mas toda a conversa que a gente tinha mesmo que não estamos vendo, mas nós ainda continuamos plantando. Aí fomos para o lar, ficamos um tempo no lar até que Deus preparou este lugar. E você está participando de uma linda história. Você pode repetir isso comigo? Eu estou participando de uma linda história. Então seja grato por esta casa. Irmãos, queria louvar a Deus pelo Tiago. Deus abençoe, meu amigo, pela oportunidade. Narinha, quando eu crescer eu quero ter o cabelo igual você. Irmão, queria dizer que meu ponto fraco foi o Jean ter vindo. Eu não sei porquê, mas eu estava pensando muito nele ali na porta. Eu falei assim: Senhor, eu sei que é longe. Eu sei que é longe, Senhor. Eu sei que está frio. Mas eu queria muito que o Jean estivesse aqui, para a honra e para a glória do Senhor. O pastor Jean veio também. Deus abençoe, pastor. Amo muito você. A pastora Arlete também. Deus abençoe a sua vida. Você tem abençoado a nossa casa de uma forma que vocês nem imaginam. Amém? Quem quer ouvir a palavra, diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Salmos 32, 9. Qual água que é minha aqui? As duas. Salmos 32, 9. Amém? Então, olha que coisa mais linda que está escrito no Salmo. Não seja um cavalo. Isso aqui é forte demais. Meu Deus, por isso que eu venho poucas vezes aqui, irmãos, porque as pregações que eu trago é triste. Não seja um cavalo ou um burro. Repita comigo: Senhor, não me deixa ser nem um cavalo e nem um burro. Porque qual que é o problema do cavalo e do burro? O texto vai dizer: eles não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Continua para frente aí, para não ver se dá umas pancadas. Caso contrário, não obedeçam. E você glorifique a Deus por essa palavra. Você viu que texto maravilhoso, irmãos? Não seja que nem o cavalo e que nem o burro. Como que um ser humano pode se tornar um cavalo ou um burro? Ele troca a escravidão. Antes ele era escravo do diabo, aonde fazia tudo que aproveitava-se, fazia tudo que queria, que o diabo queria, fazia tudo que vinha na telha. Então ele era escravo do diabo, até que ele troca de escravidão e para de ser escravo do diabo e começa a ser escravo da religião. Então ele até ora, mas ele não sabe por que ele está orando. Ele até obedece, mas ele não sabe por que ele está obedecendo. Ele até vai para o culto, mas ele não sabe o que está fazendo no culto. Então ele é como um cavalo, só trocou de escravidão, saiu do mundo para ser escravo da religião. E Deus hoje vai querer libertar você da escravidão da religiosidade. Uma coisa que você tem que entender é que havia uma promessa muito intensa no Antigo Testamento, dita por Isaías, dizendo assim: haverá um caminho. E nesse caminho haverá uma voz dizendo: este é o caminho, não se desvie para a esquerda e não se desvie para a direita. Até que Jesus veio e fala sobre o Espírito Santo, dizendo: ele vos guiará por toda a verdade. Entendendo primeiro quem é o Espírito Santo, você sabe muito melhor do que eu, porque essa casa é teológica. O Espírito Santo, ele não é uma força. O Espírito Santo, ele não é um poder. O Espírito Santo, ele não vem só na hora do louvor para fazer a gente chorar. O Espírito Santo é uma pessoa. E o interessante é que a gente tem o hábito de dizer assim: quando eu chegar no céu, eu vou falar assim: Daniel, como é que foi esse negócio de dormir com uns leões e não ser nem mordido? Nem o cheirinho os leões deu nele.
Sadraque, Mesaque e Abednego. Que experiência foi essa de você estar andando com Deus dentro da fornalha? Nós vamos falar, Moisés, como que foi esse negócio de o mar se abrir? Só que antes da gente chegar neles, eles já vão chegar em nós e vai perguntar, me diz, como foi ter Deus morando dentro de você? Porque eles viveram Deus fora, mas nós agora vivemos Deus dentro. Deus habita dentro de nós através do teu Espírito. Então você tem que entender que a divindade de Deus agora faz parte do seu organismo. Então a nossa vida ela não é comum, porque o ser humano toma decisões voltado para o que olha, mas nós tomamos decisões para aquilo que nós cremos. Então eu não preciso ver, porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Já está esquentando, essa camisa aqui esquenta muito. O que eu faço com essa camisa aqui? Eu vou tirar. É por isso que o próprio texto vai dizer para nós, Deus não quer te controlar, Deus quer te guiar. A grau ponto que na conversa entre os discípulos ele diz, a partir de hoje, não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo, porque o servo só obedece, o amigo sabe o que o outro amigo está fazendo. Porque a gente está aceitando as coisas como se fosse um pesar de Deus sobre nós. E a gente ainda tem coragem de dizer que estamos pagando o preço pelo nosso pecado. Irmão, você não tem capacidade nenhuma de pagar pelos seus pecados. Então não é que você merece uma vida desgraçada, porque presta atenção nisso aqui. Vou falar uma frase aqui para dar uma escandalizada, o Thiago depois me corrige. Quinta-feira que vem, o Thiago vai despregar o que eu estou pregando aqui em casa, que tem uma coisa errada. Tem liberdade. Ou até pode fazer hoje. Você tem o Deus que você merece. Isso aqui é forte. O Deus que você quer é o Deus que você tem. Porque você já percebeu que a gente sempre liga a Deus às pessoas ou à igreja? Só que entenda, aqui é uma academia onde você só vê gordo. Está todo mundo no ambiente certo, mas às vezes está com um comportamento errado. Mas fica tranquilo, estamos sendo moldados à imagem e à semelhança do Filho todos os dias. É por isso que eu vou para a igreja, irmão, porque igreja é lugar de gente que não presta. Eu amo minha igreja, porque lá só tem gente ruim. Começa pelo pastor, o pastor lá é horrível, no caso sou eu. Então eu começo a perceber, irmãos, que o ambiente ele é de pessoas que estão em metamorfose, estão em metanoia, estão em mudança. E qual que a mudança vai acontecer? Entendendo que eu não preciso esperar um grito de fora, sendo que Deus mora dentro. Então o que está faltando para você não é palavra profética. O que está faltando para você é se trancar no teu quarto e escutar o Deus em secreto, para que na hora de chegar no reconhecimento público Ele honre você. Porque, irmão, você já percebeu que a gente corre atrás de tudo, faz de tudo, a gente se esforça muito, mas uma coisa só que é necessária, a gente não faz, que é se assentar e saber, Senhor, o que o Senhor espera de mim? Deixa eu piorar, eu gosto de piorar. Abre aí, Romanos capítulo 8, verso 14. Pra você entender um negócio bem pesado aqui. Romanos capítulo 8, versos 14. Portanto, agora, já me empolguei. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O texto está deixando bem claro, a sua filiação vai ser revelada por quem te governa. Porque, irmãos, alguém aqui já viu o cara dirigindo que nem um louco aí, e corta carro, passa sinal vermelho, e vai, toma multa e tal, aí está escrito atrás, guiado por Deus. Deus está doidão nesse volante. Aí tem outro infeliz que ainda coloca, Deus me deu, aí embaixo está escrita a placa, vende-se. Então, você não é muito... E você começa a perceber, irmãos, que a sua filiação tem a ver com o seu comportamento, que não é o que você fala, não é o que você acha, é o que você vive. Porque a mulher olha para Eliseu passando e diz assim, ali vai um grande homem de Deus. E Eliseu não passava falando xaramaná, nem nada do tipo, nem fazendo culto de libertação. Ele só passava. Até o
demônio, irmão. Porque, irmão, tem gente que tem a vida tranquila. Se você tiver a vida tranquila é porque o diabo está muito bem com você. Porque ele não gosta muito de quem é filho de Deus. Então ele arruma uns B.O. pra você. Né, pastor Arlete? Você sabe do que eu estou falando. Porque, irmão, o diabo tem que tomar Rivotril quando você coloca o pé no chão de manhã. Você tem que ser o cara que estremece. Por quê? Porque, irmão, vamos parar para pensar aqui. O que estremece o diabo não é o tanto que você prega, não é o tanto que você canta, mas sim o quanto você vive da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Qual parte da Bíblia que vai se cumprir na minha vida? Aqui eu creio. O que vai acontecer comigo depende do meu relacionamento com a palavra que foi liberada, porque a palavra é viva e eficaz. Aí você fala, comigo não funciona. Então, sem princípio, não tem bênção. Eu achei incrível, irmão, porque presta atenção, Deus não promete para nós proteção. Deus promete para nós segurança. Qual que é a diferença da proteção e da segurança? A proteção é eu tirar a pessoa da prova. A segurança é eu colocar a pessoa na prova, mas me manter com ela, dizendo, eu não te abandono. Porque vamos parar para pensar aqui. Você veio para o culto hoje. Tiago chamou no até que o senhor vem aqui, que chega os irmãos ia atacar a cadeira na parede, ia sair rodando, o negócio foi forte. Você que viu Deus hoje, se chegar endemoniadamente no seu trabalho, imagina quem não viu Deus hoje. Aí você fala, na minha empresa só tem gente que não presta. Começa por quem? Você viu Deus e não transformou, imagina quem não viu. Você veio para o culto e continua a mesma coisa, imagina, irmão, quem não veio. Então quando você vem para cá é um perigo, porque aqui é um lugar de responsabilidade, onde você entende, eu não vim para receber, eu vim para entregar. Eu não vim aqui para ser servido, eu vim aqui para servir. Eu não vim, irmão, porque vamos parar para prestar atenção. Quando Jesus fala para nós, ele fala assim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Só que o interessante é que Jesus não carregou a cruz inteira, ele carregou só o patíbulo. O patíbulo é a parte transversal da cruz. De uma forma que se aplica para nós, ele estava ligando o primeiro homem ao homem. E eu tenho que entender que o meu estilo de vida tem que ser de morte para que os outros vivam através de mim. Ficou confuso, não ficou? Vou melhorar para você entender. O salmo mais conhecido, não tem salmo mais conhecido que esse. Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todo mundo fica aleluiado. Agora eu sou crente e não vai acontecer nada de ruim. Só que aí você vira crente e as coisas pioram. Por quê? Porque você não leu o salmo todo. Como que o salmo finaliza? Prepara-me uma mesa perante os meus inimigos. Irmão, eu gosto muito de falar sobre isso. Porque sabe o que é interessante? Como que uma ovelha vai sair do pasto e ir para a mesa? Só se for para ser comida. Então o inimigo, ele enche a barriga da minha carnalidade. Enquanto eu morro, ele é alimentado. Só que o alimento que eu dou para ele é o que Jesus disse: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte em mim. Porque no partir do pão os irmãos são salvos, no derramamento de sangue os irmãos são purificados. Então você tem que entender que Deus quer usar a sua vida para transformar outros. Só que você está na expectativa que Deus te transforme. Só que Deus está dizendo, enquanto você faz por outros, eu já estou fazendo dentro de você. A ponto que a nossa oração é voltada para quem? Para eu. Você ajoelha e fala eu. Você vai para o culto e fala eu. Você vai para o trabalho e fala eu. Só que a Bíblia diz que não é o Pai meu. A Bíblia diz que o Pai é nosso. A Bíblia diz que o pão é. A Bíblia diz que a salvação é nossa. Então não tem a ver com eu, tem a ver com nós. Enquanto a gente não entende isso, a gente não vive os princípios de Deus. Porque tem gente que está esperando ter para ser. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que acha que Jesus era próspero, perdão. Quem acha que Jesus era próspero? Levanta a mão, só para mim saber. Quem é que crê que Jesus era próspero? Só o pessoal daqui? Porque vamos lá. Jesus era próspero. Sabe por que Jesus era próspero? Porque quando ele precisava de dinheiro, ele tinha. Quando ele precisava de pão, ele tinha.
Então prosperidade não é acumular, é ter na necessidade. Só que você quer acumular. Por quê? Porque você não tem fé, você tem cobiça. Você não está tendo fé crendo que Deus vai te dar sem você ver. Você está tendo cobiça de olhar o que o outro tem e falar, eu quero ter também. E quem faz isso? O burro ou o cavalo. Os Salmos, irmãos, ele é a coisa mais linda, porque ele vai dizer para nós, o Espírito habita dentro de você, então eu não quero te controlar à força, porque tem gente que ora, Deus, eu estou indo, se o Senhor quiser que o Senhor me pare. Aí Deus tem que colocar uma enfermidade para você parar. Deus tem que colocar um problema para você parar. Mas Ele nunca quis isso. O que Ele quis? Que você escute a voz dEle. Porque presta atenção. Está o Tiago e a Nara dentro da casa deles. É só, tem a porta do quarto, né? A porta do quarto? É. A Nara está deitada lá no quarto e o Tiago entra. O Tiago abre a porta e fala, Nara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora você tem que levantar, você tem que fazer tal coisa e tal, aquela coisa, e vai falando, 20 minutos, só o Tiago falando. Quando a Nara vai falar, ele fecha a porta e sai correndo. Irmão, isso é legal? E por que a sua oração é assim? A gente ainda ajoelha, a gente ainda vem para o culto na expectativa que Deus venha. Só que, irmão, Deus não vai vir. Deus já está, você só não percebeu. É Jacó deitado numa pedra no meio do deserto, acordando de madrugada e dizer, que coisa maravilhosa, o Senhor estava aqui e eu não tinha percebido. Então não é que você não está sentindo, é que você não percebeu ainda. Não é que não foi falado com você, é que você não percebeu ainda. Porque o Senhor está aqui e você ainda não percebeu. Porque, irmão, o Espírito Santo ele foi entregue com promessa de ser guia. E a Bíblia diz que Ele vos guiaria por toda a verdade. A Bíblia diz que a verdade vos libertará. Então por que você está aprisionado? Porque você não está sendo guiado por aquele que te guia até a verdade. Irmão, você está colocando band-aid em tiro de 12. Essas suas falcatruas, esse seu jeitinho, está só piorando a situação. E Deus está dizendo, eu estou aqui com o caminho preparado. Só que se você quer seguir o seu, seja como cavalo ou como burro. Irmãos, Yong Cho, o cara que trouxe avivamento para a Coreia. A Coreia, há 50 anos atrás, a Coreia era pior do que a Etiópia em pobreza. A rua da onde ele morava era de esgoto a céu aberto. Sabe qual que era a janta dele, da família dele? Uma banana para 3 pessoas dividir. Até que esse homem entendeu. A Bíblia vai dizer que o poder está na oração. E ele começa a orar. E orar. E orar. A vida dele é transformada. E ele abre uma igreja. E o povo ora. E a igreja prospera. Até que ele chega num nível de tanto reconhecimento que toda a Coreia do Sul faz uma campanha, todo mundo 5 horas da manhã orando. E hoje é um país que está quase ultrapassando os Estados Unidos. Você vê pela cultura, o que os jovens estão consumindo? K-pop, dorama. De onde vem? Da Coreia. Como um país pode sair em menos de 50 anos da pobreza, entendendo que eu não venço a guerra pelo meu falar, eu não venço a guerra pelo meu agir, eu venço a guerra de joelhos, perante o Deus, ouvindo aquilo que a rainha vai dizer. Eu temo mais ao Deus de João Knox, que está ajoelhado, do que todos os exércitos da Europa. Você precisa gastar mais tempo ouvindo do que falando. Irmão, é por isso que você tem que entender, você precisa se trancar mais no quarto, em vez de querer sair mais para resolver as coisas. Porque você viu o tanto que você tentou resolver e deu errado? Eu falo para mim mesmo, eu começo a desesperar, eu falo, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmão, e só dá errado.
irmãos, entenda, a nossa pergunta sempre quando dá errado é: cadê Deus? Ele sempre esteve no mesmo lugar. Tanto que ele disse para a igreja de Éfeso: volta. Se é volta, é porque foi a igreja que saiu e não Deus que saiu do lugar que ele já estava. Então não é que Deus foi, é que você se afastou com as suas atitudes. Ah, mas o irmão fez isso. Irmão, não interessa. Não é porque eu tenho briga com meu irmão que o meu pai vai fazer com que isso seja mudado. A minha intimidade com Deus, ela não pode ser trocada por nenhuma situação. É porque eu entendo que Deus, ele não... Irmão, presta atenção nisso aqui. Deus, ele não quer a sua obediência. Porque a sua obediência, ela é cega. A sua obediência, ela é sem questionar. Deus, ele quer a sua dependência. É saber que eu não estou para obedecer Ele, é porque eu dependo dEle. É eu ouvir da boca dEle me chamando para trás de mim, Satanás. E a minha resposta é dizer: para onde eu vou? Se só Tu tem as palavras de vida eterna. É escutando repreensão, é sendo chicoteado, é passando por prova, mas entendendo: aqui não é o lugar que eu venho porque eu quero, aqui é o lugar que eu venho porque eu preciso. Eu não me ajoelho porque eu quero, eu me ajoelho porque eu preciso. Eu não me consagro porque eu quero, eu me consagro porque eu preciso. Eu não estou aqui por causa de outra coisa a não ser a necessidade de estar perto do meu Pai. Ela parou. Um dia um cara foi evangelizar na rua, entregou um panfleto pro outro e falou assim: Jesus te ama. E o cara perguntou: por que que ele me ama? Melhor, por que que ele te ama? E o cara começou a chorar. E ele chorava e não conseguia responder. Quando ele recuperou a força, ele disse: eu não sei porque ele me ama. Eu não tenho nenhum atributo. Eu não sei porque ele me ama. Eu não fiz nada de bom até hoje. Eu não sei porque ele me ama. Porque mesmo me salvando, eu faço questão de me perder. Mas uma coisa eu sei, que ele me ama. Porque tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Então eu só me entrego para esse amor que me alcançou. Maravilhosa graça. Então ninguém está aqui por causa do atributo. Porque, irmão, você já viu o seu pastor? Ele consegue assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Porque ele está tocando aqui, aí ele começa a pregar, ele levanta, vai lá, apaga a luz. Irmão, seu pastor é desenrolado. Mas Deus não ama mais ele do que ama você. Eu não aceito Deus ter um filho favorito, a não ser que seja eu. Aí está tranquilo. Porque, irmão, a gente está tentando convencer Deus de amar a gente, sendo que Ele já nos ama. E a gente está achando, irmão, que os nossos erros vai fazer com que a gente fique menos digno, e os nossos acertos fazendo com que a gente fique mais digno. E entenda, não existe dignidade, existe amor. Não tem a ver com mérito. Porque entenda, o filho que foi embora foi recebido em casa, e o filho que ficou foi transformado. Porque o amor do pai, ele não vai mudar de acordo com o filho, mas ele vai mudar o filho para entender que ele é amado. Então, irmãos, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com os seus trejeitos. Deus está dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então eu não estou aqui, irmão, eu não vou amanhã para o culto, eu não vou sábado para o culto, eu não vou domingo para o culto, eu não oro, eu não leio a Bíblia porque eu quero, é porque eu não tenho para onde ir. Eu entendi que Ele é o meu lugar, é a minha cidade segura, é o meu lugar de refúgio. É por isso que Davi diz, fugindo de Absalão, fugindo de Saul, fugindo de não sei quem, fugindo, dizendo: somente o Senhor é meu refúgio, é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora do angústia e dor. Ele é o guarda de Israel. Eu quero que você entenda que você é dependente de Deus. E Deus, Ele está cansado desse negócio de te tratar como cavalo ou como burro. Ele quer te tratar como amigo e filho a partir de hoje. As suas respostas que você tanto busca, elas não estão do lado de fora. Elas não estão na palavra profética.
elas estão do lado de dentro. Essa sua expectativa de achar que vai acontecer alguma coisa, aí tem uns demônios que ainda falam, o melhor de Deus vai vir. Irmãos, o melhor de Deus já veio. E ele continua sendo o melhor, porque Deus ele ainda colocou Jesus para morrer na cruz e o Espírito para habitar em nós. Então agora o injusto se torna justo. O profano agora se torna santo. O pecador agora é santificado pelo sangue do Cordeiro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não seja como o cavalo ou o burro. Deus ele pretende te guiar. Deus ele pretende te levar ao centro da vontade dele. Só que isso não pode acontecer através da minha fala, mas tem que acontecer através da sua decisão. Tem a ver com o que você quer, com o que você vai realmente começar a praticar daqui para frente. Mas agora nós vamos orar. Feche os seus olhos. Eu quero que você agora se concentre somente no seu Pai. Não se preocupe com o que está acontecendo à sua esquerda, à sua direita. Não se preocupe com o que está acontecendo com o seu lado. É o seu momento com o seu Pai. Senhor Deus, eu quero apresentar essa casa em tuas mãos. A palavra, ela é pura, santa e libertadora. Mas que essa semente, Pai, não venha a ser roubada, que essa semente não venha a ser arrancada, mas para que nós venhamos ser transformados, ela venha germinar e dar frutos, e que esse fruto permaneça. Fale conosco, Senhor, nessa casa ainda. Precisamos ouvir a Tua voz, sentir o Teu chamado, ser ministrados pela Tua vontade. Nós te entregamos tudo, envolto em Tua presença. Diga aos Teus pés é onde eu quero estar. Em meio à sua santidade, em meio à sua santidade. Aqui quero ficar, vamos. Aqui quero ficar. Não vim atrás de bênção. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu pode fazer.